vai me livrar também nessa situação. É necessário, irmãos, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Olha, é maravilhoso quando, olha, dia de quarta-feira, parece a palavra que só faltava saltar assim, de tão gostosa, a gente lendo aqui, assim, parecia assim, só faltou Deus, assim, aparecer no nosso meio, né? É uma palavra muito gostosa, uma delícia, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Então, quando chegar as situações adversas, como eu já passei, né, e não passei esse vale ainda, se eu não tiver apegado às palavras de Deus, como será a minha fé? Não é verdade? Ela vai ser bem fraquinha, não é verdade? Já lendo a palavra de Deus, a gente já não fica firme, mas nós precisamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, nas horas difíceis, acreditar no Deus que tu serves. Que Deus vai te livrar, seja qual for a situação, Deus vai te livrar. Mas é necessário que você sirva Ele de verdade, né? Como é ele servir Jesus? Como é que é servir esse Deus de verdade? É da sua maneira. Você sabe quando você está servindo a Deus, quando você não está servindo a Deus. Você sabe. O Senhor Jesus fala que nós somos conhecedores do bem e do mal. Você sabe quando você está fazendo algo de errado, você sabe quando você está fazendo algo bom, você sabe quando você está falhando em algum lado, você sabe, a gente sabe. Você sabe quando você está fazendo algo também que está agradando a Deus, você sabe também. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles lançaram eles dentro da fornalha de fogo. Aí, quando o Nabucodonosor olha, tinha além de um, tinha mais outro, tinha um quarto. Quem é que estava lá, né? Aqui eu até escrevi aqui, o anjo do Senhor estava lá livrando eles do fogo mas ele estava dentro do fogo, entenderam, irmãos? Ele estava dentro do fogo, mas aquele fogo não tocava neles, não queimou nada, ele estava perfeito, irmãos. Então é esse nosso Deus, é esse Deus que eu quero. Todos nós vamos se levantar agora e adorar o Senhor. O pastor Daniel chegou, mas a pastora Sabrina, né? Creio que eles trouxeram alguma coisa para falar com a gente no decorrer do culto. E também hoje é ceia do Senhor. Se você vai se preparando para você ceiar, para você sentar na mesa do Senhor. A mesa do Senhor é grande, tem muitas cadeiras para você. Amém? A ceia é do Senhor. A ceia não é minha, não é do Jorge, não é de ninguém. É do Senhor. Ele que te oferece essa mesa para que você senta com Ele. E desde já esteja examinando a sua vida, como está. Se deve tomar ceia do Senhor. Não deixa o inimigo deixar você tomar ceia do Senhor, não. Se conserta nessa noite, participa da ceia do Senhor. Amém, igreja? Então vamos ficar em pé para a gente orar ao Senhor. Quem puder, claro. Quem não puder, pode ficar como está. Vamos orar ao nosso Deus. Pergunta para Deus, né? Senhor, eu estou preparada para chegar a uma situação dessa comigo? Irmãos, nós vamos enfrentar uns dias difíceis também, tá? Nós estamos caminhando para os dias difíceis, não é dias fáceis. É por isso que a gente tem que estar buscando o Senhor, cada dia mais a Tua presença, amém? Para nos fortalecer, para dar-nos fé, porque é a palavra de Deus que nos fortalece, irmãos, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos aqui mais uma vez. Ô Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar. Nos abençoa, nos guarda, nos livre de todo o mal, Senhor. Toma, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Venha repreender, ó Deus, toda distração, Pai. Abençoa nossos ouvidos aqui nessa noite, que possamos dar ouvido à tua voz, o teu clamor, a tua palavra, Senhor. Pai, coloca nós cada dia mais a tua palavra dentro de nós, meu Deus. Nos dias de dificuldade, nós não venha duvidar, Senhor, da tua presença, da tua verdade, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos, ó Deus, a tua bênção nessa noite, que possamos ouvir a tua palavra, possamos ceiar com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Dá para... E amigo fiel, na vontade de viver. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
estava cantando assim, ó. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tão fiel. Com mi ser, com cada aliento, eu cantaré la bondad de Dios. Em minha vida tem sido tão bom. Em minha vida tem sido tão fiel. Com meu ser, com cada alento, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Temos motivos para murmurar. Temos até motivos para reclamar da vida. Porque a vida sempre vem jogar na nossa cara os motivos para a gente reclamar e desistir da vida. Mas a gente deve ter uma escolha. Escolher cantar a bondade de Deus. E é lindo não apenas falar da boca para fora, mas cantar com a alma as bondades de Deus e reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. Só com a ajuda do Espírito Santo para fazer isso. O Espírito Santo, ele nos mostra a bondade de Deus em nossas vidas. Ele libera o nosso coração para adorar o Senhor. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte, fonte de alegria, fonte de vida. Tu és a nossa fonte de fé e de alento, ó Deus. Tu és a nossa fonte de graça e perdão. Em Ti, ó Pai, adoramos em Tua presença, pois o Senhor está aqui nesse lugar. Adorado seja o Teu nome, Jesus, em meio ao Teu povo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Que a Tua presença flua no meio de nós, trazendo vida, trazendo arrependimento, perdão de pecados, trazendo uma nova visão, Senhor Jesus, restaurando a nossa fé e a nossa comunhão contigo, nossa confiança em Ti. Para a glória do Teu nome, nós choramos. Em nome de Jesus te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Essa ceia é a nossa sede, né? Não é a sede que nós temos física. É aquela sede espiritual que nós temos. Dentro de você existe uma alma que está sedenta da palavra de Deus. Então, essa nossa alma, ela deseja, né, loucamente a presença de Deus. Precisa saciar da palavra de Deus, amém? E para saciar a palavra de Deus, nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus nesse lugar, amém? É uma palavra de dízimo de oferta, está lá em Malaquias. É muito tradicional a leitura desse. Malaquias 3. Esses versículos falam especificamente de oferta, né, ao Senhor. Ofertar ao Senhor, meu irmão, não é só o seu dinheiro. Traga aqui, né, a sua alma, o seu espírito. O dinheiro é consequência daquilo que o seu trabalho das tuas mãos, né? Mais que dar moeda, papel moeda, né? Aplicar sua alma na obra do Senhor, na casa do Senhor, ter a sua vida, né, ligada à videira verdadeira, que é o Senhor, né? Foi falado aqui na célula, né, da videira verdadeira. Se a gente ficar desligado da videira verdadeira, nós somos como um ramo cortado, né? Vai secar e vai ser jogado fora. Se você não estiver ligado da videira, não estiver ligado em Deus, nós somos assim. A tendência é cada dia mais separar, apartar do Senhor.
Então a gente é como uma videira. Se a gente for aquele ramo que está ligado, ele vai dar fruto, ele vai prosperar, ele vai estar verde. Mas se for cortado, nós somos como um ramo seco jogado fora e um dia é queimado, né? Queimado e virado cinza. Amém? Malaquias 3, a partir do verso 4. Diz assim: e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam a diarista o seu salário, a viúva e o órfão, e que perverte o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, né? Filhos de Jacó somos nós. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias dos vossos pais. Desviastes do meu estatuto e não guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar ou de voltar para o Senhor, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Todos, né? Não escapou ninguém, todos roubam ao Senhor. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não haja lugar suficiente para recolher. Olha o que serve o seu dízimo. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto das vossas terras. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações nos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa promessa não é minha, é do Senhor. O próprio Deus é quem nos prometeu, se nós formos fiel nos dízimos, nas ofertas, você pode reivindicar diante de Deus o seu direito de filho, de dizimista, de ofertante. Mas para isso nós precisamos ser fiel a Deus em tudo, não é só dízimo e oferta, né? O homem tem que ser fiel a Deus em tudo, irmãos. Nós temos uma tarefa grande de doar todas as nossas riquezas, todo o nosso tempo, né? 10% para o Senhor. Quem é que tem feito isso? Tirado pelo menos 1 hora por dia para orar, para falar com Deus. São tudo dízimo e oferta que nós devemos ao Senhor. Temos que ler a Bíblia. Sempre falamos isso, né? Lê pelo menos um capítulo diário, medita na Bíblia. Aqueles textos que te chamam a atenção, para ali, que Deus quer falar com você. Aprenda para você ensinar os outros. Porque aquilo que você aprender, você não pode ficar só para você. Nós não podemos reter as coisas de Deus. Nós temos que transmitir, passar para frente para que isso seja multiplicado, triplicado, né? Tantas vezes mais. Então, nós fomos chamados para semear a palavra de Deus. Para semear aquilo que Deus colocou no seu coração. Nós que somos os agentes de Deus, os anjos de Deus, os homens aqui na terra, em figuras humanas, para levar o evangelho à nossa família, aos estrangeiros, né? Estrangeiro é a pessoa que você não conhece, ou estranho, né? Para você estrangeiro, você não conhece, não sabe nem o linguajar dele, como ele fala, né? Às vezes fala português, mas não fala a nossa língua, não é a mesma língua. Nós falamos de Deus, das coisas boas, e ele só sai palavrão da boca deles. A palavra de Deus transmitida da sua boca para ele vai fazer com que ele seja mudado, transformado, seu jeito de falar, de agir. Amém? Vai aprender a ser próspero. Prosperidade não é você ter riqueza, milhões de coisas, não. Prosperidade é você ter o alimento todo dia, em abundância, tranquilo, ter na sua casa. Não está preocupado que amanhã se tem arroz ou feijão na sua casa.
Normalmente tem lá na sua despensa arroz, feijão, né? Tem uma misturazinha lá na geladeira. Então você já é rico o suficiente. Quantas pessoas estão passando fome e necessidade? Né? E a necessidade maior não é só do alimento, né? A necessidade maior é a nossa alma desejosa ao Senhor. Amém? Vamos ofertar, dizimar a casa do Senhor, aquele que trouxe, aquele que não trouxe. Oferte o seu coração. Seu coração é mais importante do que o papel moeda. Amém? Coloca a sua mão, vamos colocar de pé, vamos colocar. Coloca todo mundo de pé, estenda as tuas mãos. Você que não trouxe seu dízimo, sua oferta, porque não tem, fala, Senhor, eu também quero ser um dizimista ofertante, me abençoa. Eu quero abençoar a sua casa. Me ajuda. Você que está ganhando pouco, Senhor, eu quero ganhar mais, mas eu quero ser fiel no dízimo na oferta. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, está aqui, Pai, parte da nossa fidelidade, aqui que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Se nós estamos já contribuindo na sua obra com aquele 10%, é porque o 90% já está guardado, Pai, nas nossas contas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, por cada vida que ofertou, que vai ofertar, cada um que está, meu Deus, conforme com essa palavra, Pai, com conformidade com essa palavra, seja abençoado no Senhor. Te louvamos, te adoramos. Abençoa cada um dos teus filhos. Como diz a tua palavra, repreende o brigador, o cortador, o gafanhoto destruidor das nossas finanças, Pai, da nossa casa. Por isso nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Dê a salva de palmas para o Senhor. Você pode se sentar em nome de Jesus. Eres mi combustible para continuar. Jesús es la calma aquí, el calor de cada día. Eres mi fundamento para no desistir. No está siendo simple aquí, mas yo tengo que seguir. Está tan complicado, Dios. Te confieso, estoy cansado y no quiero más. Estoy exhausto y con miedo. Hay días que el pecho me aprieta, hay días que la carga pesa. Aunque fuera arrastrado, yo no vuelvo atrás. Quédate conmigo, no te vayas. Eres mi alivio, necesito para proseguir. Si no he existido el motivo que siempre tuviste aquí. Los peores momentos diciendo que nunca desistes de mí. ¿A dónde iré? Sé lo que necesito, lo encuentro en ti. Eres mi alivio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? O meu óculos, a gente estava saindo de um carro, o óculos sem querer caiu no chão, não percebi. E depois um carro passou por cima do meu óculos lá. E aí eu comprei esse aqui. E ele prende, né? Tem um imãzinho, ele prende aqui. Coisa da Bolívia, né? Negócio super útil. Prende aqui na cabeça, fica aqui, acabou-se. Não vai cair mais. Essa foi uma pequena coisa que eu compartilhei. Eu queria chamar a Sabrina para a gente compartilhar aqui como foi a nossa viagem missionária, né? Como vocês sabem, tem uma escola na Jucum chamada ETED, Escola
de treinamento evangelismo discipulado, e eles, lá na Jocum, a gente treina jovens e adolescentes, jovens, né, e adultos, para fazerem esse curso. Sabrina vai explicar melhor, né? Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Foram 2 meses, né, de prática, mas nós já estávamos envolvidos com a escola. São 5 meses de escola. Então, é uma escola que, no teórico, fica manhã, tarde, noite. Os alunos estão ali estudando a palavra, né, aprendendo. E a parte prática, né, nós, ano passado e esse ano, estivemos ali ajudando essa equipe e direcionando, né? E é sempre um desafio muito grande. E esse ano foi, né? Por que é um desafio? Você está saindo com uma equipe jovem, filhos, né, de outras pessoas, para um país diferente, e você vai conviver 2 meses ali, acordando junto, dormindo junto, lidando com as dificuldades juntos. Nós estávamos... Aí acontece de ficarem doentes, acontece de ter algumas questões emocionais, né, para a gente estar ali lidando naquele momento, questões de relacionamento entre nós, para nós que estávamos indo com os nossos filhos também, né, como família, lidar ali como família, a questão... Estávamos com as dificuldades também com o país, que está em crise, né, econômica, e quando nós chegamos lá, nós chegamos um pouquinho antes, Daniel, Davi, eu e uma irmã que foi conosco, uma senhora missionária, e aí a equipe ia chegar alguns dias depois. No dia que eles chegaram, a Bolívia, eles começaram a fechar todas as estradas, né? Fecharam as carreteiras, aí foi quase que eles não conseguiram chegar, a Cobija, eles não estavam permitindo entrar, carro, passar nada, mas o táxi conseguiu dar uma volta lá e chegar ao aeroporto. E nós chegamos em Cochabamba e todas as carreteiras estavam fechadas, né? As estradas. Não entrava caminhão com alimentação, com gasolina, com nada. Não podia ninguém sair, nem ônibus, para ir para outros cantos. Né? A rodoviária cheia de pessoas que não conseguiram voltar para as suas cidades, para as suas casas, morando ali, vivendo ali. E Cochabamba ficou 1 mês trancada. E eu fiquei pensando, se fosse aqui no Brasil, porque, né, quando os caminhoneiros pararam, em pouco tempo a cidade já estava um caos, né? Mas lá em 1 mês a cidade ela é bem abastecida pelos pequenos agricultores, né? Mas o preço das coisas subiram, então a gente teve que lidar com os problemas econômicos ali. As pessoas estavam sofrendo muito, porque eles não, para abastecer, eles tinham que dormir na fila. E aí, então, eu vou mostrar ali o vídeo, e à medida que o vídeo for passando, aí eu vou explicando, porque quando um dos grandes desafios é que quando a gente vai para um prático, você não sabe o que te espera. A gente não sabe o que vai fazer lá, a gente vai na dependência de Deus, para chegar lá e entender do Senhor o que o Senhor quer que seja feito, qual o direcionamento que Ele vai dar, para que lugar a gente vai, de que forma a gente vai evangelizar, né? Então, a liderança da ETED tinha nos feito uma proposta, Daniel e eu ficaríamos responsáveis por isso, por ouvir de Deus o que nós deveríamos fazer lá e cuidar de receber a equipe e tal. E havia uma outra missionária que seria a líder dos alunos, que cuidaria diretamente dos alunos, né? Isso também eu estava preocupada, porque ano passado nossa função era cuidar dos alunos, eu estava com medo de confundir as funções, mas o Senhor nos deu muita graça, né? De não termos, durante todo esse tempo, nenhum problema de relacionamento, nenhum um pequeno problema, nada entre nós. Foi muita comunhão, muita unidade. Eu creio que por isso Deus nos abençoou, porque havia muita unidade entre nós, sabe? Nós estávamos ali realmente dispostos a servir, amar uns aos outros, e isso fez toda a diferença, né? Então, quando o vídeo, vocês vão perceber que foram muitas coisas que o Senhor trouxe para a gente fazer, né? Daniel, Deus deu a graça de Daniel conhecer muitos pastores lá, muitas igrejas, e não faltavam coisas para a gente estar fazendo, faltou tempo para tanta coisa que Deus abriu as portas para a gente estar fazendo. Então, a gente, a princípio, começou lá nas praças, né? A gente ia com os alunos, e as praças, elas lá são muito cheias, sempre com muitas
pessoas, e eram sempre tempos muito especiais. A gente encontrava ali crianças que os pais vão trabalhar no mercado e deixam as crianças na praça sozinhas. Mulheres que tiveram suas filhas levadas para outros países, enganadas por tráfico humano. E as pessoas puderam ali, né, estar ouvindo a palavra, a gente orando, ministrando as crianças. Fomos algumas vezes. Em Cochabamba é uma cidade muito bonita, cheia de praças, né? E nós visitamos muitas dessas praças. Pode botar só um pouquinho mais alto, se quiser. Esse momento aí é quando os caminhões, os carros ficavam nas filas. Então, de madrugada, a gente ia com café, com bodó, para servir e orar com eles, né? Com as pessoas nas filas. E foi um momento muito precioso, né? Muitos estavam ali com o coração muito triste, angustiado, e Deus usou, né, a equipe. Nosso papel ali era mais colocar eles para trabalharem, né? Mas o Senhor nos usava também muitas vezes, né? Naquele lugar, o Asaf, o Davi. Esse momento aí, Aí eu estava passando mal, e essa aí é uma das meninas que estavam fazendo ETED, ela orou por mim, a dor passou na mesma hora, foi muito precioso também. Isso aí foi uma montanha que tem um projeto de uma igreja com crianças, um projeto muito lindo. E aí nós estivemos lá com essas crianças, um local muito, muito pobre. E a gente pôde passar alguns dias com essas crianças também, ministrando e abraçando elas, né? É um lugar bem alto, lá na montanha, na cidade mesmo. Daqui dá para ver ali, né? Nós estávamos ali no alto. Asaf e Davi, Deus usou muito eles ali, né? Nos abençoando. E eles não são alunos. Eles não são alunos, mas eles têm o chamado missionário, né? Estão sempre junto com a gente. Ainda nessa... Aí foi um outro local. Esse é uma família de missionários. Essa de touca vermelha, não. Eles moram num lugar chamado Porro, que é 6 horas de Cochabamba. E a vida desses missionários nessa cidade é muito impressionante, assim, muito tremendo, né? É uma cidade, esse local, essa praça aí tem uma árvore, que eles tocam o sino, e quando tem algum julgamento, a cidade inteira vai para lá. E não adianta você chamar a polícia, que a polícia não vai, porque quem resolve tudo é eles. Não pode ter roubo, adultério, nada, que eles até matam, se for necessário. E a polícia não se mete no que acontece ali. Então, esse casal de missionários chegou ali, enfrentou muitas dificuldades. Foi para uma outra comunidade lá em cima, né? E aí a gente foi com eles para outros lugares, outras escolas, onde eles trabalham também. Eles estão montando um orfanato lá, estão criando... Deus está abrindo as portas para eles construírem esse orfanato no alto da montanha, um lugar muito, muito lindo. Isso aí é uma escola que fica bem na montanha mesmo. Aqui já é outro lugar, um outro projeto que a gente conheceu também. Jabes. Aqui ainda é em Porro, né? Na escola lá em Porro. Vocês veem, é tudo deserto assim, aí tem um povoado pequeno, né? E aí estava perto do rio, jovens ministrando. As nuvens chegavam, né? Abaixavam onde a gente estava, a gente não via mais nada. A gente foi em muitas igrejas. Aí é onde a gente ficou, é um local onde a Jocum alugou. Também fomos a lugares turísticos, como o Cristo, né, de La Concórdia lá. Apresentamos um teatro. Jovens estiveram ali orando com as pessoas que estavam assistindo. Tinha muitas pessoas assistindo. E esse teatro também foi algo que Deus nos deu, né? Deus falou no meu coração e eu criei, né? Que Deus queria falar. E Ele deu graça para que o teatro fosse uma igreja, montar. A gente fez curso de... Os jovens nessa igreja ministravam cursos, né, sobre evangelismo. Aquilo que eles aprenderam na ITED, eles ministraram lá na igreja. Nós saímos pelas ruas da onde morávamos e orávamos nas praças, né? Fizemos algum tempo de intercessão naquele lugar também. E ainda isso aí já é outro projeto. Isso é o acampamento. Isso aí entrou na hora errada. Isso aqui foi uma montanha também que fomos visitar.
um outro Isso aí é pastor 6 horas da manhã. que foi nos buscar 5 horas da manhã para poder pegar o pessoal em casa, né? E aí a gente chegou, essa igreja aí, que é muito, pessoal, a maioria é quechua, teve um congresso de mulheres que eles me chamaram para pregar, né? Eu fui lá. Outra visita. Mais visitas, foram muito tremendas essas visitas, né? Eu tive com uma mulher que os médicos mandaram para casa porque ela disse que ela ia morrer, essa senhora aí, ó. Só que ela não falava espanhol, né? E aí eu tinha que falar espanhol para aquela outra, meu espanhol é muito difícil. Aquela outra senhora traduzir para ela, mas Deus fez milagre ali, sabe? Foi um momento muito precioso, porque ela decidiu convidar toda a família para pedir perdão, para se reconciliar com os filhos, e eles iam fazer isso. Aí já é um outro local que a gente foi. Isso aí já né? é Cumara. Cumara. Isso aí foi um grande desafio, irmãos. Porque, para só um minutinho, esse local aí, Cumara, né? Não sei se tem como parar, tá? Tá, ele tá voltando. Isso aí foram nas ruas ainda, né? Os ambulantes nas ruas, à noite, a gente parava para estar orando. Isso aí é a viagem para Cumara. Cumara, uma montanha, seria um congresso quechua, né? E nós fomos para esse lugar. A gente começou a subir essa montanha aí, acho que eram 9 horas subindo a montanha. 8 horas. 8 horas. É. Começamos lá 1 hora da tarde, acho que chegamos lá quase 9 horas da noite, né? A estrada muito, muito perigosa mesmo. Tem que ir buzinando para não bater, né, na curva com o outro, porque não tem duas. Às vezes tinha que ir de ré para o outro passar. Para mim isso era um grande desafio, porque eu sou muito estressada com trânsito, com carro. Para mim é muito difícil. Então, eu estava ali naquele lugar e teve um acidente nessa estrada, nesse dia. Um ônibus caiu, só que esse ônibus não caiu rolando, ele ficou preso. Então, ninguém morreu, mas ficou muitos feridos. Então, nós paramos para tentar ajudar, né? Nós pegamos as comidas que tínhamos no carro, deixamos lá. Tinha uma médica conosco, tinham bebezinhos feridos, tal. Nós tentamos ajudar, oramos com muitas pessoas ali. Depois seguimos a viagem com o coração apertado, né? De medo, mas foi um tempo precioso. Assim era a água que a gente usava, irmão. Você viu congelada, né? Anterior ali? Não, volta só um pouquinho. Aí, quando a gente chegou, você viu aquele lugar cheio, eles estavam esperando a gente chegar, né? E a gente chegou aqui, são as águas, né? A de manhã estava assim, tudo com essa capinha de gelo para a gente escovar o dente, para beber, né? Tudo era... Tomar banho, não. Foram 3 dias sem banho, não tinha lugar para tomar banho. Não tinha... Era ali que a gente comia, almoçava, jantava, tomava café da manhã. A comida era feita nesse localzinho aqui. Aquele mondrongo de mato ali é a cozinha. Aqui era onde se fazia as comidas, né? Pode passar, por favor. Aí a gente escovando o dente, mas eu acho que é só a gente escovava o dente, porque eles olhavam muito estranho para a gente escovando o dente. Tá vendo ali as batatas? É muita batata. Então elas sentavam, passavam um dia descascando aquelas batatas, né, para fazer. Esse aí é o povo muito amado. Era difícil porque muitos não nos entendiam, né? Não falavam espanhol. Aí o pessoal, onde a gente estava na fila para comer, né? Era o nosso café da manhã aí. Quechua. Eles falam quechua. As ilhamas, comemos muita ilhama, né? Todo dia era ilhama, era bucho de ilhama, era tudo de ilhama. Aqui, ó, enquanto o Daniel estava pregando lá para os adultos, os jovens ficavam ali com as crianças, né? Ministrando as crianças durante o dia. Essa tenda aqui ficou lotada. Meus irmãos, essas pessoas, elas caminharam, muitas delas caminharam 3, 4 dias para chegar nesse congresso, subindo as montanhas, vindo de tudo quanto é canto que você pode imaginar. Naquele frio, porque à noite ali fazia -4, -3 graus, né? E eles estavam ali muito felizes, sabe? E foi muito interessante, porque a gente achando que era tudo tão precário, de repente uma irmã chegou e falou assim, a gente é muito próspero, a gente tem muita batata, a gente come muita ilhama, a gente tem tudo o que precisa, né? Aquilo nos chocou, porque a gente estava meio com pena deles, mas eles eram felizes ali, sabe? Principalmente porque
aqueles que conheciam Jesus, né? E é um lugar muito lindo, né? O ar é tão puro. Sim, a gente está muito alto, né? A gente estava mais perto de La Paz, acho que quanto? 200 quilômetros de La Paz ali, né? Pode seguir. Aí, né, os cultos à noite, sempre muito lotado, muito animado. A equipe fazendo teatro lá, com 0 grau, né? Ali naquela grama. Foi precioso também o tempo do teatro, porque era um teatro voltado... Ali era o nosso banheiro, né? Quando a gente chegou, eu falei, onde é o banheiro? Assim, anda uns 100 metros que você vai encontrar. Aí a gente andou, chegou ali naquelas pedras, falei, será que é isso? É isso aí mesmo, né? Então foram... Só que assim, chegou um momento, tinha umas 200 pessoas lá, que aquilo ali a gente tinha que ir pelas pedras, porque não tem árvore, né? Então a gente ia procurando uma pedra de um canto, pedra do outro, olhava, tinha gente para lá, gente para cá. Mas era divertido, né? Foram 3 dias assim, a Daniel estava preferindo subir, né? A gente voltou de lá, domingo à noite, segunda-feira de manhã era um acampamento com crianças. 3 dias de acampamento com as crianças, né? Para dormir lá, os meninos dormiram lá com essas crianças, as meninas iam e voltavam. Também foi muito lindo, sabe? Essas crianças todas são crianças de comunidade das montanhas de Cochabamba, são crianças carentes. E esse projeto dessa Igreja Batista, eles levam essas crianças para esse lugar, ministram vários dias, foi muito precioso. Eles deixaram a parte das ministrações com a equipe, né? Aí Daniel pregou em muitas e muitas igrejas, né? Aí o teatro. Aí a equipe passeando, a gente voltando, né? O povo feliz, graças a Deus, todo mundo muito cansado, mas a gente não tinha muito tempo, né, para parar. Mas foram cada um desses lugares que a gente está falando, foram muitas experiências, né? De pessoas que foram ministradas e a nossa própria vida também, né? O quanto a gente estava aprendendo ali, né? Tendo que lidar com as dificuldades, muitas vezes eu cansada, suprindo aquilo que eu podia, né? Fazendo a comida para eles, cuidando, né? Naquilo que poderia cuidar. As pessoas chegavam lá, nós comemoramos o aniversário de Daniel lá, nosso aniversário de casamento também comemoramos lá junto, né? E sabe, assim, o que eu quero deixar para os irmãos, que o que a gente aprendeu muito ali, que a gente viveu e a gente viu que realmente acontece é quando há unidade, quando há comunhão, sabe? Quando nós estamos unidos num propósito, quando não tem rivalidade, quando a gente não deixa vir mágoas, nem ressentimentos no coração, quando o nosso propósito é servir. Porque no dia que a gente chegou de Cumara, que a gente desceu aquela montanha, que a gente saiu de lá de manhã, chegamos 6 horas da noite em casa, onde todo mundo queria só deitar, né? Mas alguém tinha que fazer comida. Alguém tinha que ir lá, tinha que se prontificar. Alguém tinha que preparar os estudos para o dia seguinte. E tinham que sentar para preparar o estudo para o dia seguinte, sair, né? 6 horas da manhã. Então, para os jovens de hoje, isso é um desafio, né? Muitos jovens hoje, e até os que nós estávamos vivendo ali, eles não tinham esse costume de estarem sempre se doando, de enfrentar o sono, de enfrentar a fome. Eles ficaram muitas vezes doentes e nós tínhamos que cuidar, né? Problemas estomacais, de comer coisas que não estão acostumadas, a temperatura, né, muito baixa, ficando resfriado. Então você cuida de um que está doente, cuida de outro, vai lá, aquela luta. Mas eu vi um milagre, porque eu saí daqui, Daniel não queria que eu fosse, porque eu estava tendo crises de vesícula uma após a outra, né? Eu não podia comer nada que tivesse um pouquinho de gordura, que já me dava muita dor. Então eu falei, mas eu não vou comer nada lá, vou fazer uma dieta super rigorosa para eu não passar mal. Só que eu comecei a comer e não sentia nada, e comi de tudo, acho que eu comi mais que todo mundo, de tudo que tinha lá, e nunca, nem sequer uma vez, eu passei mal, né? Fiquei até desconfiada, será que Deus tirou essas pedras? Mas aí eu cheguei aqui e aí me ligaram, né? Para quinta-feira eu vou ter a consulta com o cirurgião e eu vi assim um milagre de Deus, né?
Muito milagre. Hã? Comi muito. Comi muito. Tinha ilhama, tinha polho frito, de tudo, né? Salsicha que parece borracha, mas o Senhor deu graça e eu quero, assim, agradecer, né, ao Senhor por isso, porque eu comi muito, ainda emagreci 5 quilos, não sei como. Tinha força e ânimo o tempo inteiro para subir, para descer, subir as escadas correndo. Então, é milagre, né? Eu quero agradecer a igreja, né? Dizer quanto que vocês são parte disso, sabe, irmãos? Do que Deus fez. O que Ele falou no nosso coração é que a glória dele iria encher aquelas montanhas e descer como as águas cobrem o mar. E nós vimos que aquele povo forte, o Senhor está chamando para ser um povo missionário. Está despertando no coração daquele povo. E eu creio que o Senhor nos usou para lançar sementes ali entre eles. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Aqueles casal de missionários brasileiros que estavam numa cidade chamada Porro, vilarejo chamada Porro, eles estão construindo um orfanato lá. E a nossa igreja ofertou na vida deles, sabe? Nossa igreja ofertou na vida deles. A gente deixou parte de uma oferta lá, a gente comprou Bíblias. Alguns missionários da nossa equipe, né? Eu pude compartilhar ofertas com eles também, né? Foi assim um tempo maravilhoso. A gente foi para lá sem o dia de avião de volta. A igreja, nossa igreja nos abençoou, vários irmãos abençoaram também, sabe? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Livro de Mateus, capítulo 24. Enquanto você abre, eu quero contar a história de um menino chamado Pedro. Eu fui pregar numa igreja e a ideia era um sábado à noite, os missionários iam contar as suas experiências missionárias para os jovens daquela igreja. E aí um pai de um daqueles jovens trouxe um menininho pequeno chamado Pedro. Né? Mateus 24. E aí, quando terminou o louvor, terminou o teatro, os missionários deram seus testemunhos, a gente sentou numa roda para os jovens daquela igreja fazer perguntas para o missionário. E aí, eles deveriam perguntar para a equipe de alunos. Então, a equipe de alunos sentou lá, os conselheiros sentaram lá, e eu fui sair para beber uma água. Quando eu voltei, eu sentei afastado do grupo, eu sentei fora da roda. E aí um menininho chegou para mim, esse menino chamado Pedro, ele falou assim: "Você é um missionário?" Aí eu sou um missionário. Ele sentado do meu lado, ele botou a mão assim na bochecha, assim, o cotovelo na perna, e falou assim: "Eu também queria ser um missionário, mas eu sou muito pequeno, eu sou só uma criança." Até hoje eu lembro no meu coração, e eu falei assim: e quem disse para você que não pode ser missionário? Quem falou para você que você não pode ser um missionário? E ele olhou assim para mim e disse: "Eu posso ser um missionário? É claro que você pode ser um missionário. Você fala de Jesus para os seus amigos lá na sua escola?" Sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim: "Todos os dias." Então você é um missionário. E ele... O semblante dele mudou. E naquele dia eu preocupado com tanta coisa, sabe? Preocupado com tanta coisa.
Deus faz isso comigo. Todas as minhas preocupações se foram embora. E eu decidi ler esse texto por duas razões. A primeira é que eu quero falar um pouco sobre esse texto e sobre a experiência do Pedro. E também porque eu também quero compartilhar essa palavra, porque foi essa palavra aqui que eu dei lá nas montanhas. Lá o povo quechua, que não tem a mínima ideia do que é um sol de 40 graus, que a gente conhece muito bem, que não tem a mínima ideia dessa fumaçada que tem aí, das queimadas, que a gente conhece muito bem. Que o povo que não sabe, provavelmente, a possibilidade deles nunca terem tomado um açaí é muito grande. É muito grande. Mas eu tenho certeza absoluta que essa palavra que foi pregada àquele povo, eu falava em português, uma pessoa traduzia para o espanhol e outra pessoa traduzia para o quechua. E aquele povo compreendeu essa palavra que aquele povo, a mais de quase 4 mil metros de altitude. Você pensa 4 quilômetros para cima, é onde esse pessoal mora, onde esse povo vive. Se essa palavra, ela entrou no coração daqueles homens, daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres, também pode entrar no nosso coração. Mateus 24, eu vou ser breve, a partir do versículo 10. Olha o que está escrito a palavra do Senhor. Naquele tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, último versículo, aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Amém? Muito obrigado, Pai, por essa palavra lida. Eu quero te agradecer e quero te pedir para que o teu Espírito nos ajude e que o nosso coração esteja pronto para receber essa palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desde pequeno eu escuto esse versículo. Por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriaria ou se esfriará, sabe? E a pedido do povo quechua, esse foi o tema daquele congresso, daquela reunião, daquele encontro. E quando eu comecei a orar e ler esse texto, o Espírito Santo falou para mim que isso aqui não é necessariamente uma profecia. Jesus está contando aqui o resultado de algo que iria acontecer porque algumas coisas iriam acontecer, isso iria acontecer. O profeta, Jesus está falando aqui, olha, nesse tempo muitos irão se escandalizar. Muitos irão se escandalizar. Muitos irão trair uns aos outros e o próprio Deus. Muitos iriam odiar-se uns aos outros e ao próprio Deus também. Muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. É por isso que a maldade se multiplicou. Foi por isso que a maldade se multiplicou. Não foi desejo de Jesus. Não foi uma profecia com um cunho, com um objetivo de castigar o povo de Deus. Não foi isso. Ah, é? Então tá bom. Então por se multiplicar. Não. Não foi assim que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: haveria muitos falsos profetas.
E enganariam a muitos. Muitos falsos profetas enganariam até o Pedro. E achava que ele não era um missionário porque ele era uma criança. Muita gente sendo enganada. Eu não posso ser um missionário porque eu tenho meu emprego. Eu não posso ser um missionário porque eu tenho filho pequeno. Eu não posso ser um missionário porque eu tenho uma empresa. Eu não posso ser um missionário porque eu não tenho jeito para isso. Eu não posso ser um missionário porque eu tenho planos na minha vida. Eu não posso pregar o evangelho porque eu tenho vergonha. Eu não posso pregar uma... Olha, é botar desculpa, ou motivos pelos quais a gente não pode obedecer o ID de Jesus. Eu acho que é o quê? Não tem como. É infinito. Acho que é infinito, não tem como mensurar. Sempre o ser humano vai ter a criatividade e a inteligência para arrumar uma desculpa para não pregar o evangelho. Para não falar de Jesus. E eu estava falando com aquele povo quechua. A liderança do congresso falava assim para mim, olha, hoje você vai pregar e ser 1h30, tá? De mensagem, de ensino. Aí de tarde são 2 horas. Teve um dia que eu preguei, eles pediram para eu pregar por 2 horas. Estava faltando 15 minutos para terminar, eu falei assim, irmãos, em nome de Jesus, amém. Fechei a Bíblia e agradeci. E os irmãos, mas você ainda tem 15 minutos. Mas ainda tem 15 minutos. Eu falei assim, irmãos, eu terminei, não tem mais nada. Mas... Aí pegaram o microfone e foram passar para o pessoal do louvor. E triste. Quantas vezes eu não falei assim, graças a Deus, que eu era garoto, né? Graças a Deus essa mensagem acabou. Quero ir para casa, quero ir lá para fora namorar, quando eu era garoto. Então, hoje a gente tem essas desculpas para dar a Deus. E é por isso que a maldade e a iniquidade está se multiplicando aí fora. Se você quer entender a razão da maldade está se multiplicando, se eu quero entender a razão do porquê a maldade está se multiplicando lá fora, é muito simples, é de manhãzinha, quando eu acordo para escovar o dente, eu olho para a razão. Quando eu entro no banheiro, me olho no espelho. Eu posso ser a razão por se multiplicar a maldade, ou eu posso ser a razão por se diminuir a maldade. E aí eu falei para aquele menino, o Pedro, quem disse para você que você não pode ser um missionário? Essa foi uma pergunta que ele não soube responder. Mas, sinceramente, esse não é o problema, não saber responder a essa pergunta. Porque tem gente que sabe, né? Tem gente que sabe responder uma pergunta dessa. Se fosse perguntado a mim ou a você, de repente você saberia responder. Por que você não pode ser um missionário? E se o Espírito Santo perguntasse para você por que você não pode ser um missionário? Por que você não pode pregar o evangelho lá no seu trabalho? Por que você não pode compartilhar de Jesus na sua casa? Com a sua família? Por que você não pode fazer isso? É complicado, sabe? Porque de todas as respostas que eu poderia dar, quem está ouvindo isso
o Deus Todo-Poderoso que chamou um agricultor. Eu estava falando isso para os quechos lá. Um homem que plantava batata, que plantava legumes e verduras na casa dele. No quintal da casa dele, ele era um agricultor. Ele tinha umas terrinhas que ele plantava legumes e verduras para se sustentar, para alimentar os animais da casa dele, o gado dele e a família dele. Era isso que ele sabia fazer. Você está dizendo para Deus, está dizendo que você não pode ser missionário, que você não pode pregar o evangelho para o Deus que fez um homem desses construir um barco no meio do Oriente Médio. A mais de 1.000 quilômetros de distância de um mar. Não é uma boa ideia falar para um Deus desse que eu não posso pregar o evangelho, que eu não tenho condições de pregar um evangelho. Não é uma boa ideia. Porque não tem argumento para isso. O evangelho foi pregado ao mundo conhecido nos tempos dos discípulos por um grupo de homens que eram letrados, mas eram pescadores, eram analfabetos, eram contadores. Tinha gente de tudo quanto era tipo. E aquelas pessoas pregaram o evangelho para todo mundo conhecido. Os seus escritos chegaram até nós. Então, o Deus que fez isso na vida dessas pessoas, eu não posso chegar e dizer para esse Deus que eu não posso pregar o evangelho e começar a dizer as razões para ele. Tudo bem, calma, isso acontece. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E por se multiplicar a iniquidade a modo de muitos, se esfria. Amor é uma coisa que se esfria. Isso não tirei da minha cabeça. Jesus disse. Mas se o amor é uma coisa que se esfria, o amor também é uma coisa que se aquece. O amor é uma coisa que se inflama. O amor é uma coisa que a temperatura do amor que a gente tem pode incendiar outros também. Sabe? A certeza de que eu tenho, de que Deus me chamou para ser um missionário, é com esse amor e essa certeza que eu tenho, e a cada dia se firme meu coração, foi com a chama dessa certeza que eu falei para o Pedro. Mas Pedro, você é um missionário. E essa chama queimou no coração daquele menino. E ele sentiu uma alegria que me aqueceu. Sabe? E eu fiquei maravilhado com aquilo. E depois o pai dele chegou, chamou ele, eles desceram, eu fui, sentei na roda lá dos missionários e eles estavam lá falando sobre o amor de Deus, falando sobre chamado, falando sobre propósito, falando sobre como Deus chamou eles. E aqueles jovens bolivianos estavam ali ouvindo, sedentos, sendo ministrados e o Espírito Santo falando ao coração deles. Sabe?
tem uma praça, 14 de setembro, e nessa praça, como Sabrina disse, os pais chegam às 7 horas da manhã, deixam os seus filhinhos lá, 10 anos, né? 7, e vão trabalhar. Às 10 da noite eles voltam. Ou às vezes deixam 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, e voltam 10 horas da noite para buscar os filhos. E os filhos ficam naquela praça brincando. Eu falava para os missionários, olha, abracem essas crianças, porque de repente pode ser o único abraço de amor que eles vão receber essa semana. Então, por quê? Por quê? Gastar uma fortuna, para mim é uma fortuna, para pegar um táxi até Brasileia, atravessar a fronteira, gastar dinheiro com avião, para atravessar e ir lá para o interior da Bolívia, para o meio da América Latina, no meio da América do Sul, descer lá naquele frio, ir para uma praça imensa, com o objetivo de abraçar uma criança e dizer para essa criança, Jesus ama você. Jesus pode perdoar os seus pecados se você se arrepender. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a vida da sua família. Gastar dinheiro com alimentação, gastar dinheiro com transporte lá, gastar tanto dinheiro. Mas eu tenho certeza, irmão, que se a gente fez todo esse esforço para uma criança receber a Cristo, valeu a pena. Deus me dá algumas honras, sabe? Uma delas é conhecer o Pedro. Uma delas foi encontrar o Pedro e dizer para ele, você é um missionário, rapazinho. Então, ustedes és um missioneiro. E eu sou um missionário. Sim. E você vê aquela alegria. Sabe? Eu já vi vídeos de internet de gente recebendo diploma, porque eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto, eu sou um advogado. Eu já vi. Sabe? Eu me informei. Agora eu sou. Mas o sorriso daquele menino dizendo assim, eu sou um missionário. Isso não tem preço. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas Deus me chamou para se multiplicar o amor, para a iniquidade e a maldade se esfriar. Foi para isso que ele me chamou. Foi para isso. Foi para isso que ele chamou você. Foi para isso que ele chamou a nossa igreja. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. O profeta disse para Deus, Deus, eu sou só uma criança. E Deus respondeu ao profeta Jeremias, não diga para mim que você é só uma criança. Não diga para mim que você não pode ser, não pode atender o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, eu te conhecia. E eu fiz você. Eu fiz você. Eu te conheço antes de você nascer. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu sei exatamente do que você é capaz. Você não é capaz de nada. Você não consegue fazer nada. Mas comigo, em sua vida, pode todas as coisas. Você é mais que vencedor. Então não diga que você não pode, porque eu conheço você. Se eu disser para você ir, você vai. Porque foi eu que fiz você. Se eu disser para você falar o que você tem que falar, para quem eu quiser que você vai falar. Porque foi eu que fiz você.
Eu sei que você vai falar. Eu sei disso. Foi eu que fiz você. Você só não vai falar se você for desobediente. Eu ia falar cabeça dura, mas não pode, né? Quantas vezes eu sou um cabeça dura e eu preciso me arrepender? Sabe? Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, porque Ele tem propósitos para a nossa vida. Eternos. Eternos. E que essa semana você encontre alguns Pedrinhos por aí. E que essa semana você encontre algumas crianças, alguns homens, alguns amigos, alguns parentes que precisam ouvir. E que Deus está contando com você. E que Deus quer usar você. E a maldade no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas, há de se esfriar. E o amor de Deus vai se aquecer, em nome de Jesus, na vida de muitos, através de nós. Somos brasas, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Amém, irmãos, glória a Deus. Hoje é o primeiro domingo, né, do mês, todo do primeiro domingo. Nós temos a ceia do Senhor, né? Enquanto o pessoal vai preparando a ceia, a gente sempre faz uma breve meditação no sacrifício de Cristo, para que não vire algo rotineiro, para que não vire algo que a gente não compreenda o que nós estamos fazendo aqui, né, irmãos? Cristo, estava até na oração, falando com a Leni, com o pastor Jorge, quem veio na oração, né? Ele pagou um preço muito alto pela gente, né? Às vezes a gente fica preocupado, angustiado, as pessoas questionarem o nosso Deus, né? Questionarem o Senhor o rumo que a nossa vida está tomando. Né? Cadê o teu Deus? Irmãos, isso é comum para os servos de Deus. Ele falou de Cedraque, Misaque e Abednego, né? Em que o próprio rei falou: quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Para o mundo, irmãos, a gente precisa entender, nós não somos nada. Significa, para o mundo, eles nem creem em Deus, eles acham uma coisa inventada pelo homem para oprimir os outros. Eles acham que a palavra de Deus é opressora, eles acham, né, que a gente fala de inferno, de castigo, porque a gente quer que as pessoas andem no caminho. Irmãos, a gente sabe que isso é loucura, né? A palavra de Deus fala que para o mundo eles não compreendem porque é loucura. Mas o que o Senhor fez por nós, irmãos? Qual foi a consequência da vida dele? A palavra diz que as mesmas pessoas, a mesma cidade que recebeu ele como rei, poucas horas, poucos dias depois, já estavam levantando e pedindo sacrifício dele, estavam zombando dele, forçaram Cristo a carregar sua própria cruz, zombaram dele, inclusive um dos presos que estavam junto com ele: se tu és o Filho de Deus, solta aqui de cima. Você curou, ressuscitou, fez muito para muitas pessoas e não é capaz de salvar a si mesmo. Então foi esse escárnio que o Senhor Jesus passou. E o que ele diz? Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E aí, irmãos, eu te pergunto, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, o que nós estamos fazendo com essa dádiva, com essa graça que o Senhor está nos entregando, fazendo por nós? Efésios 2, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza a sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Para muitos, é suficiente vir para cá. Estou fazendo a minha parte. Eu falo para cá, irmãos, para a igreja, né? Muitas pessoas, né? Basta ir um dia na igreja, basta e tá bom demais. Estou fazendo a minha parte. Para quem, irmãos? Para quem? Para minha carne está, né? Para inúmeras coisas estão, mas para Deus, quem é que vai nos julgar, irmãos? Quem é que vai analisar as nossas condutas, a nossa postura? Porque o nosso padrão, irmãos, não é mais o mundo, não é mais o bandido, não é mais o pecador, é Cristo, Ele é o nosso modelo. Comparado ao criminoso, comparado a um idólatra, um feiticeiro, um imoral, eu estou fazendo a minha parte. Aí a gente acaba se colocando como fariseu, né? Ele vai diante de Deus e fala, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador, que eu jejuo, eu oro. Então, irmãos, Deus ele quer muito mais, Ele quer transformação das nossas vidas, genuinamente. Tanto é que Efésios 2 fala, né? Não vivam mais como costumavam fazer, conforme a ordem deste mundo. Um pouquinho mais para frente, Efésios 4, ele fala aqui, em versículo 17, assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O que é inutilidade, irmãos? Utilidade, coisas que sem sentido, preocupar com tantas coisas, né? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Aí ele fala, tendo perdido toda a sensibilidade, ele se entrega à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à maneira antiga de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem. Qual é o objetivo? Para serem criados, para ser semelhantes em Deus, em justiça e em santidade. Então, o nosso objetivo, o que Cristo fez na cruz para nós, irmãos, é que a antiga maneira seja largada, o velho homem seja largado, não haja nenhum indício do que eu era antes. Eu me revista desse novo homem com qual propósito, irmãos? Ser semelhante a Deus em santidade e em justiça. Como é que nós vamos fazer isso? Agora, como a gente falou, muitas vezes as igrejas estão cheias. A gente vê a transformação, a gente vê a mudança. Não é isso que Deus quer, irmãos. Números, Ele quer mudança, Ele quer transformação, Ele quer um novo homem, uma nova mulher, uma nova maneira de pensar, de agir. E é o que a gente vê, a mesma maneira, o mesmo agir, o mesmo falar, tudo igual. E a gente tem que olhar com os olhos de Cristo. Como é que Cristo está nos olhando? O que é que nós estamos fazendo com que Ele nos dê? A graça que nos foi dada, irmãos. Então, isso hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus, a oportunidade que Ele nos deu. Mas, lembrando, irmãos, que é pela fé a salvação. Aí muitas pessoas falam, mas Diogo, não tem que ir do jeito que eu estou? Tem, mas não devemos ficar como nós estamos. Temos que dar a liberdade para que o Espírito Santo transforme a nossa vida e age. Amém, irmãos? E detalhe, a gente fez semana na oração. Pode vir, Vicente, vai orar, apresentar os elementos. Essa semana na oração, né, a gente colocou que Cedraque, Misaque, Abednego, Daniel, eles eram, irmãos, membros ou da nobreza ou eram muito ricos. Porque falaram que era somente, né, os príncipes do povo que foram servir no palácio. E detalhe, eles estavam acostumados a serem servidos, a receber honra. E aí eles foram colocados numa posição para servir, para dar honra aos outros, ao rei, trabalhar para eles. E tinha um coração grato. Eles poderiam ter sido mortos. E falou,
não vamos corromper, irmãos. E a gente não pode abrir mão um detalhe que seja. Negociar os valores e princípios, um dia que seja. O inimigo negocia aqui, mente aqui, faz isso, faz só isso. E aí vai indo, a gente vai se corrompendo, a gente vai sendo transformado, irmãos. Quando a gente vê, a gente volta à maneira antiga de viver. Então, Cristo, ele nos ensina o quê? Esqueça o mundo, irmãos. A gente vive nele. Tanto é que Cristo, o que Cristo fala? Quando ele estava orando, Senhor, não ore para que os tire do mundo, mas que os guarde. Aqui, irmãos, a gente vai ficar aqui. Aqui tu vai ser difamado, aqui tu não vai receber honra, aqui vão te humilhar. Aqui... Esse mundo é isso. E Cristo falou, vocês vão ser tratados assim por minha causa. E aí, quando a gente olha Cristo, irmãos, olha a humilhação que ele teve. Tu és filho de Deus, passando o que tu está passando, aí em cima desse calvário, crucificado entre dois assassinos, trocado por um bandido homicida. Tu pode fazer uma coisa? Então sai daí de cima que eu quero ver. Todo mundo, irmãos, uma multidão, escarnecendo, uma ira contra ele. E aí Cristo falou a mesma coisa conosco. Então, irmãos, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, de agir. Não podemos ser mais os mesmos homens. É isso que a gente está falando aqui. É uma nova vida, nascer de novo. Amém? Então, vamos colocar de pé, apresentarmos os elementos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Em nome de Jesus, Senhor, possamos despir-se verdadeiramente do velho homem, da maneira de pensar, de agir e revestirmos, Senhor. Em nome de Jesus, novo homem, formados em Cristo. Por favor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para resplandecer para a tua justiça, a tua santidade. Em nome de Jesus, que cada dia, Pai, possamos estar mais livres deste mundo, que impera injustiça, ingratidão, Pai, medo, raiva, ódio, mas que possamos ser luz, Pai, nessas trevas, Pai. Em nome de Jesus, ser luz neste mundo, resplandecer Cristo, não retribuir o mal com o mal, mas o bem, servindo, adorando, buscando, em nome de Jesus, Senhor. Por favor, que sejamos, Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que depende do Senhor, uma igreja que é grata ao Senhor, em nome de Jesus, como os pastores falaram, que o povo, Pai, na Bolívia, os queixos são, Senhor, que possamos, Pai, saber, lembrar, Pai, do que o Senhor tem nos dado e sermos gratos por isso, que possamos ter um coração satisfeito, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Apresentamos neste momento, Pai, os elementos, o pão, o vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo, e que possamos honrar esses elementos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. A Wilson vai distribuir. Enquanto isso, eu vou colocar um louvor para nós adorarmos ao Senhor. Depois a gente volta para a palavra. Estava travando, eu tive que cancelar, mas está gravando. Aí eu vou fazer o upload do vídeo amanhã e mando o link para vocês, tá bom? Lá no nosso canal do YouTube, amém, irmãos? Vamos, neste momento, né? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 11, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, irmão, você vê que a palavra fala na noite em que foi traído. E pior que ele sabia que ia ser traído, quem o trairia, a forma que ele sofreria, mas também sabia, né, os frutos do seu sacrifício. Inclusive, a gente compartilhou o texto de Isaías 49, acho que é a semana passada, né, que ele fala que era muito pouco ele ser levantado apenas para o povo de Israel. E ele também seria levantado, né, como a luz dos gentios. E hoje nós estamos aqui, irmãos, servindo a Deus, também como filhos do Senhor, recebendo uma grande dádiva que possamos honrá-lo. Amém? Não apenas pelo nosso falar, mas pelo nosso agir, as nossas decisões todos os dias. Amém? Então participemos do pão nesse momento. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Fez algo muito precioso, Senhor. Algo muito grande para o mundo, Senhor. No seu tempo, o Senhor não viu naquele momento, na cruz do Calvário, os frutos.
O Senhor não viu, Pai, uma nação se prostrando aos teus pés, entregando a honra que deveria ser dada, Pai. Mas o Senhor sabia, Pai, muitos seriam tocados, muitos seriam transformados. Pode ser, Pai, que nós não estejamos vendo, Senhor, os frutos, Senhor, dos ministérios que o Senhor está nos levantando, os frutos que as sementes que nós estamos plantando, mas Tu vês, Senhor, Tu sabes. E que possamos, Senhor, ter força para perseverar todos os dias, sem esmorecer, sem negociar os nossos valores, princípios, sem negociar Tua palavra, e que possamos, Senhor, brilhar intensamente, Senhor, no meio da nossa geração. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então participemos agora do cálice, irmãos. Ô Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, pelo Teu sangue, Senhor, que nos trouxe a paz, que nos ligou, Senhor, a Cristo, que nos livrou da morte eterna, Senhor. Em nome de Jesus, preço, Pai, que nunca, Pai, as pessoas estavam dispostas a pagar nos nossos dias, Senhor, pelo um cansaço, pelo um prazer momentâneo, como ver uma televisão, um descanso. Nós deixamos de Te buscar, de Te adorar, mas que isso seja diferente, Pai, daqui para frente, que possamos nos dedicar de Pai, corpo e alma ao Senhor, como o Senhor clamaste, que possamos Te amar, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que sejamos uma igreja que está voltando para o primeiro amor. A Tua igreja, Senhor, seja avivada, Pai, no Brasil, no Acre, em Rio Branco, que sejam, Pai, mais do que números, mas corações voltados para Ti todos os dias. Por favor, Senhor, toca as vidas que aqui estão, as famílias aqui representadas, aqueles que também não puderam vir, que eles sejam cheios do Teu poder, da Tua glória, do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Senhor Jesus, pela cruz, Pai. Louvamos pelo Teu sacrifício que nos trouxe a paz, que possamos, Senhor, ser gratos, usufruir dessa grande bênção, mas não apenas, Senhor, para nós mesmos, mas também sacrificar as nossas vidas pelo próximo, pelos nossos irmãos, pelos aqueles que ainda estão no mundo, que possamos ter, Pai, um coração igual ao Teu, ter compaixão para com eles, que não tem entendimento, não sabe discernir nem a esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, Senhor. Só para lembrar, irmãos, que amanhã nós não teremos célula, tá? A gente vai, todo mundo, quem puder ir, né, lá na Jocum, na base, né? Todo mundo sabe onde é, né? Lá na Estrada do Amapá, né? E vai ter a formatura do ETES do pessoal, né? E vai ter toda uma programação que vai ser uma bênção para a gente, amém? Então, a partir das 19 horas, né? Então, a partir das 19 horas, eu vou tentar chegar mais cedo, né? Para a gente não se atrasar. Você vai terminar, pode cair. As mulheres guerreiras da igreja, dia 23/8, nós vamos ter um encontro das mulheres aqui nessa igreja. Já tem convidados? Não, nós vamos fortificar a base dessa igreja. Com aquele livro, você lembra daquele livro? A gente vai ministrar, a gente vai falar sobre ele. E vai ser só entre nós mesmos, mulheres dessa igreja, amém? Amém. Quando a gente estiver fortificado, a gente vai fazer outro evento para convidar as pessoas. Amém, igreja? Então, estejam todos orando. Dia 23/8, às 16h30, tá, gente? Você vai ver o dia de sábado, né? O dia de sábado. Por favor, meninas, que elas não estão sabendo, esteja orando para esse nosso roda de mulheres, da coloca o nome. Tá bom? Amém. E quero todos aqui, em nome de Jesus. Não use esse dia para nada. Vem Deus quer falar com você, tá bom? Amém, amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos encerrar, né? Então, Senhor Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, por esse culto, Pai. Desde o primeiro momento, o Senhor tem falado tremendamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada,
uma semana, Pai, de prosperidade, alegria, esperança. Em nome de Jesus, na tua presença, Espírito Santo de Deus, por favor, abençoa as vidas. Que amanhã, Pai, seja um momento muito especial. Que o teu Espírito se faça presente, Senhor, lá na Jocum, para que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, extremamente edificados. Que o Senhor possa levantar missionários, ministérios, derramar dons, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir e que possamos cada dia mais te servir melhor. Por isso, nos capacita, Senhor. Nós entregamos tudo em tuas mãos. O controle, Pai, das nossas vidas, o controle das nossas famílias, dessa igreja está em Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Daniel, pastora Sabrina, do Davi, Pai, em nome de Jesus, do Azaf, Pai, de todos os missionários, Senhor, que foram nessa viagem, que foram extremamente usados pelo Senhor. Nós, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos para fazer a Tua obra. Que o Senhor possa nos levantar da forma que o Senhor quiser, do jeito, do tempo, e que nos dê coragem e força para seguirmos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmão.